As empresas multinacionais estão tirando cada vez mais dinheiro do Brasil para ajudar a combater a crise que vivem lá fora. Em 2011, a remessa ao exterior de lucros e dividendos de multinacionais ultrapassou a casa dos 38 bilhões de dólares, um crescimento de 26% em relação a 2010. Preocupado com as turbulências no mundo árabe, na Turquia e no Irã, o Brasil decidiu reforçar sua estrutura no Ministério das Relações Exteriores. Foi designado um embaixador extraordinário para tratar dos temas do mundo islâmico. Cesário Melantônio Neto é o convidado especial do Diplomacia Entrevista. Confira. O embaixador Cesário Melantônio Neto é tido como um especialista do Oriente Médio. Já serviu no Irã, onde foi embaixador, e agora foi nomeado embaixador extraordinário para o Oriente Médio e alguns países do mundo árabe. Embaixador, muito bem-vindo ao programa Diplomacia. Muito obrigado. Embaixador, quando se fala em embaixador extraordinário para uma região, é porque essa região ou é muito extraordinária ou ela é muito sensível. O senhor, se a gente puder resumir assim, está sendo um embaixador para o mundo árabe. É a sensibilidade que forçou, que pediu a indicação de um emissário especial? O papel de um enviado especial, ou embaixador extraordinário para o Oriente Médio, é o papel de acompanhar, com base naturalmente no meu caso da experiência de 10 anos no Oriente Médio, de perto os temas centrais da região. Como todas as regiões do mundo, e talvez até um pouco mais, o Oriente Médio tem uma dinâmica muito grande de mudança, sobretudo da chamada Primavera Árabe para cá. 14 de janeiro na Tunísia, 25 de janeiro no Egito, Líbia e outros países. No caso específico deste ano, pelo momento, mas não quer dizer que será assim no final do ano, são a Síria e o Irã. E o Brasil se posiciona como? Existe uma pressão da União Europeia, existe uma pressão dos Estados Unidos de votos de censura no âmbito do Conselho de Segurança Internacional, tanto em relação à Síria, tanto em relação ao Irã. Hoje, qual é a posição do governo Dilma em relação a esses dois parceiros? Com relação à Síria, o Brasil, e não é o único país que tem essa posição, acredita que é um tema que deve se restringir ao mundo árabe. O mundo árabe é quem está levando o tema para as Nações Unidas, a Liga Árabe. Nós continuamos apoiando os esforços da Liga Árabe, do embaixador Nabil Arabi, que é o secretário-geral e chanceler do Egito, de conduzir o tema da Síria dentro do quadro dos 22 países árabes, membros da Liga. Ainda a Liga Árabe está num processo de discussão interno, e os 22 países, como em todo agrupamento regional, têm opiniões diferentes. Ainda não há um consenso dentro da Liga Árabe, há especulações da imprensa nacional e internacional sobre enviar o tema para as Nações Unidas. Então vamos esperar qual vai ser a decisão da Liga Árabe. E quanto ao Irã? Quanto ao Irã, nós temos visto nesse início de ano que o Irã, que já teve tantas vezes na pauta internacional, subindo e descendo, como a gente diz, voltou de novo às primeiras páginas, mais uma vez pelo tema recorrente, que é a questão nuclear. Talvez no caso do Irã, a gente possa fazer uma análise um pouco diferente. Esse ano é um ano eleitoral em vários grandes atores no Oriente Médio. Em primeiro lugar, é um ano eleitoral no Irã. Tem a renovação do parlamento. Segundo lugar, é um ano eleitoral nos Estados Unidos. É um ano eleitoral na França. É um ano eleitoral na Rússia. Todos os grandes atores no Oriente Médio. E talvez, já na base da especulação, de rumores, de boatos, é até possível que haja eleições no final do ano em Israel. O fato de ser um calendário eleitoral concentrado em 2012 não quer dizer que não se possa encontrar uma solução para esse problema. Mas certamente dificulta, porque uma solução para um tema que já dura tantos anos, como é o tema nuclear no Irã, exige decisões políticas muito profundas, de grande importância, de grande repercussão, dentro dos países e fora. E isso não é fácil num ano eleitoral. O fato de ser um ano eleitoral, a
as questões internas desses países, como Irã, Síria e a própria questão do norte da África, estaria sendo utilizado para fins eleitorais ou, quem sabe, até eleitoreiros nos países do Ocidente? Bom, em alguns países, sim. Por exemplo, nós todos vemos que na eleição este ano nos Estados Unidos, tanto o Partido Democrata, o presidente Obama, quanto o Partido Republicano, que ainda não escolheu seu candidato, eles, embora a eleição seja só no final do ano, em novembro, eles já estão discutindo muito o tema do Irã. E isso contamina o processo de negociação? Sim, mas não é só uma questão de contaminar o processo de negociação. É que, como nós sabemos, há uma comunidade de origem israelita muito grande nos Estados Unidos. E os dois partidos norte-americanos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, são financiados em parte durante as eleições presidenciais e também durante as eleições parlamentares com recursos importantes da comunidade de origem israelita. Então, isso faz com que, naturalmente, o tema de Israel, não só com relação ao Irã, mas com relação ao Hamas, com relação ao Hezbollah, com relação, evidentemente, à Palestina, o conflito entre Palestina e Israel, tem uma relevância na política externa americana. Sem diminuir os outros temas, parece que na largada desse ano, quem saiu na frente foi o tema iraniano. Dá para se fazer um paralelo, por exemplo, do processo eleitoral durante o governo Bush e a figura de Saddam Hussein, hoje, um paralelo com o Irã e as lideranças locais? No caso do Iraque, o que houve foi uma mudança de regime, com a queda de Saddam Hussein. No caso do Irã, não há, até o momento, e não é fácil que haja uma mudança de regime. No início da Primavera Árabe, ela foi apresentada ao mundo como um processo de renovação, um processo de democratização. Alguns desses países, o caso da Líbia, o caso do Egito, ainda não conseguiram engrenar uma verdadeira democratização. Outros, o que se percebe é uma ascensão pelas urnas de lideranças islâmicas. O senhor diria que, aos olhos das grandes potências ocidentais, a Primavera Árabe saiu pela culatra? Talvez, porque ainda não dá para avaliar o resultado final da Primavera Árabe. A curto prazo, um ano, eu responderia que sim, mas esse processo, como todo processo revolucionário, é longo. Não há dúvida que a sua afirmação é correta. Houve já eleição na Tunísia, com a ascensão de um partido islâmico. No Egito, na eleição para a Câmara Baixa, para o que seria no Brasil a Câmara dos Deputados, nós tivemos um resultado surpreendente em que a Irmandade muçulmana alcançou 45% dos votos e os salafistas 25%, quer dizer, 70% da Câmara dos Deputados. E é possível que aconteça também, vamos esperar, na Líbia, porque ainda não houve eleições na Líbia, mas haverá. Será uma grande mudança no norte da África, na Tunísia, na Líbia e no Egito, e pode impactar, digamos, países importantes na região, como os países da União Europeia e Estados Unidos. E até Israel. Com certeza, que tenham que ter uma inflexão, uma mudança nas suas políticas externas. O senhor acha que a Europa e os Estados Unidos vão aceitar as urnas do... Eu acho que eles já estão aceitando. Pela minha experiência e conversa até o final do ano passado com os meus colegas embaixadores europeus e a colega embaixadora norte-americana, eles já abriram pontes de diálogo com esses partidos, porque não tem como não reconhecer o resultado eleitoral. Se prega a democracia, nós devemos aceitar o resultado. O resultado é esse. A Primavera Árabe, de certa forma, afetou interesses brasileiros, interesses de empresas brasileiras que atuavam na Líbia, atuavam na Tunísia, no Egito, e alguns desses interesses, alguns desses empreendimentos na área de petróleo, na área de infraestrutura, não puderam ser resgatados. Como é que isso fica? Vai se repetir a história que foi do Iraque, quando as empresas brasileiras tiveram grandes prejuízos? Não acredito, porque já há uma negociação entabulada e também o Brasil agora está mais globalizado. Nós notamos não só na área de investimentos, que o senhor mencionou,
mas também na área de exportações. As exportações do Brasil para o Oriente Médio cresceram muito nos últimos 10 anos. Mais ou menos de cerca de 5, 6 bilhões de dólares para mais de 20 bilhões de dólares de exportações. Por quê? Porque o Oriente Médio é grande importador de alimentos. Muitos países têm grande porcentagem do seu território desértico, tem poucos recursos hídricos, pouca água, e com isso o Brasil é um grande exportador estrutural de alimentos para o Oriente Médio. As nossas empresas de engenharia e outras, da área automotiva, da área aeronáutica como a Embraer, petrolífera, energia, elas têm interesses profundos que elas já vinham se instalando nesses países. Dada a grande lucratividade do Oriente Médio, dada a necessidade da presença das empresas, não vamos abandonar o Oriente Médio. Mas é evidente que há necessidade de se observar de perto a questão da segurança interna. Como é o caso na Líbia da Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, só podem operar em espaço aberto com segurança. E na Líbia o tema da segurança ainda é um problema, ainda há um ponto de interrogação. Essa discussão do reconhecimento dos interesses brasileiros na Líbia vem retardando o reconhecimento por parte do Brasil do novo governo, do novo poder que se instalou no país. Eu fui instruído pelo Ministério das Relações Exteriores para iniciar os contatos, ainda como embaixador no Cairo, ano passado, com os então rebeldes. E no final de julho do ano passado, entre 27 e 31, eu fui a Benghazi me encontrar com o senhor Abdul Jalil, que hoje é o chefe de Estado interino da Líbia até as próximas eleições. E na longa conversa que tive com ele, e também me encontrei com ele depois em outras oportunidades, ele jamais tocou nesse problema. Eu acredito que há uma explicação para isso, porque essas obras das empresas brasileiras, a Queiroz Galvão em Benghazi e Andrade Gutierrez e a Odebrecht em Trípoli, são muito importantes para a Líbia. São obras no aeroporto de Trípoli, anel rodoviário de Trípoli, são obras de infraestrutura, tipo água, esgoto, estradas, iluminação, e essas obras estão mais ou menos pela metade. Então o próprio senhor Abdul Jalil me disse, eu tenho todo interesse que as empresas brasileiras concluam essas obras, porque isso é do interesse da população da Líbia. A curto prazo, qual é o seu grande desafio no Oriente Médio? Eu acho que o maior desafio é numa massa de informação tão grande, desafio para qualquer diplomata, jornalista, acadêmico, com a nossa rede grande de embaixadores que temos na região, procurar informar o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro, da melhor maneira possível. Eu acho que é um grande desafio, é muito difícil. Embaixador, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E o programa Diplomacia volta no próximo bloco com as notícias culturais, daqui a 1 minuto.